Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, eu sou o repórter Newton Santos. Olha, você já parou para pensar no quão única é a sua impressão digital? E não estamos falando só de um padrão genético, não. O que você vai ver agora vai revelar como a sua identidade, desde o momento em que você foi gerado, está gravada na sua pele de uma forma completamente exclusiva. Já pensou que até mesmo gêmeos idênticos com o mesmo DNA têm impressões digitais diferentes? Pois é, fique com a gente porque nos próximos minutos você vai entender os mistérios que tornam aí a sua impressão digital imbatível. E mais ainda, como a ciência está transformando o jeito como vemos a nossa própria identidade. Você não vai querer perder. Acompanhe. Kim era um produtor de vídeo especializado em conteúdo de saúde, ciência, história e cultura. Ele se interessava especialmente por processos forenses, e isso levou a um desafio intrigante, a análise de impressões digitais. Em uma manhã comum, ele estava sentado no Planner Club, um espaço onde produtores de vídeo se reuniam para trocar ideias e explorar temas, e foi ali que ele se deparou com um desafio que misturava conhecimento técnico com curiosidade pessoal. Ele havia sido desafiado ao comparar impressões digitais, algo que parecia simples à primeira vista, mas logo se revelaria muito mais complexo. O que parecia ser uma atividade rotineira de comparação de padrões acabou por ser um exercício profundo de descoberta sobre a singularidade humana. O objetivo era descobrir quais duas impressões digitais pertenciam ao mesmo dedo. Kim tentou adivinhar, observando detalhes minuciosos como pequenos redemoinhos e protuberâncias, mas acabou errando a primeira tentativa. Foi nesse momento que ele foi apresentado a um fato surpreendente: cada dedo de uma pessoa tem uma impressão digital única. Não apenas isso, mas até mesmo impressões digitais de diferentes dedos da mesma mão de uma pessoa podem ter padrões distintos. Kim ficou surpreso, pois até então acreditava que as impressões digitais, como um todo, eram uniformes em uma pessoa. O tópico então se expandiu para a aplicação prática das impressões digitais, especialmente no contexto policial. Ele aprendeu que o FBI mantém um arquivo impressionante, com cerca de 165 milhões de registros de impressões digitais, armazenados desde o momento em que uma pessoa é presa, independentemente de ser ou não culpada. Essa coleção abrangente de dados era um reflexo da importância das impressões digitais como uma forma de identificação única. Kim também teve a chance de explorar os três principais padrões usados para classificar impressões digitais: o arco, o redemoinho e o laço. Ele descobriu que os laços eram os mais comuns, presentes em cerca de 60% da população, enquanto os redemoinhos eram um pouco mais raros, com cerca de 35% das pessoas apresentando esse padrão. Arcos, por sua vez, eram extremamente raros. Essa diferenciação parecia simples, mas a verdadeira singularidade de uma impressão digital residia nas minúcias, nas bifurcações, pontas e outros pequenos detalhes que davam a cada impressão sua própria identidade. Kim ficou ainda mais fascinado ao descobrir que, apesar de duas pessoas com o mesmo DNA, como gêmeos idênticos, possuírem características genéticas compartilhadas, suas impressões digitais nunca seriam as mesmas. Isso se devia à complexidade e precisão dos padrões formados ao longo do tempo. Mesmo que alguém tentasse remover suas impressões digitais, como mostrado de forma fantasiosa em filmes como Homens de Preto, seria extremamente difícil eliminar essas marcas únicas, uma vez que as cristas de fricção presentes nas articulações das mãos e nas palmas permanecem intactas, mesmo em casos extremos. Ao explorar mais profundamente os padrões de impressão digital, Kim aprendeu sobre o padrão de Turing, proposto por Alan Turing na década de 1950, que explica como esses padrões únicos se formam, tanto nas impressões digitais quanto em outras características naturais, como as manchas de um leopardo ou as listras de uma zebra. A beleza dos padrões naturais ficou evidente para ele, e ele compartilhou com o público alguns simuladores online que mostravam de maneira divertida como as ondas de um padrão se formavam e colidiam, criando resultados absolutamente únicos. Este processo de aprendizagem não apenas expandiu o entendimento de Kim sobre a ciência por trás das impressões digitais, mas também despertou nele uma reflexão sobre a singularidade humana. Como a impressão digital de cada pessoa é única, ela se torna um símbolo não apenas de identidade, mas de como, mesmo nas coisas mais pequenas, a natureza busca a singularidade.
Cada um de nós é marcado por nossas próprias experiências e histórias, de maneira tão única quanto nossas impressões digitais. Essa jornada de descoberta levou Kim a refletir sobre a maneira como as impressões digitais, que parecem tão simples à primeira vista, são na verdade complexas e fascinantes. O que parecia ser apenas um exercício de comparação entre dedos se transformou em uma compreensão mais profunda do que significa ser único e como, mesmo em um mundo cheio de dados e informações, a individualidade permanece. Agora, convido você, leitor, a refletir: o que faz de você único? Quais são as pequenas características da sua vida que marcam sua identidade de maneira tão distinta quanto uma impressão digital? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Kim, como produtor de vídeo, sempre se sentiu fascinado pela ideia de que todos nós carregamos marcas únicas que nos definem. Sua jornada de descoberta levou a um dos tópicos mais intrigantes e muitas vezes negligenciados: as impressões digitais. Ele sempre soubera que elas eram únicas para cada pessoa, mas, ao se aprofundar no tema, descobriu que até mesmo dentro de uma única pessoa, os dedos podem apresentar padrões diferentes. Ele ficou impressionado ao aprender que não apenas os dedos têm suas próprias impressões digitais, mas que esses padrões são formados de maneira tão complexa que até mesmo gêmeos idênticos, com o mesmo DNA, possuem impressões digitais distintas. Mas o que realmente intrigou Kim não foi apenas a unicidade de cada impressão digital, mas a ciência por trás dela. Ele se aprofundou na história das impressões digitais, descobrindo que elas são usadas no FBI desde os primeiros dias da polícia forense, como arquivo que hoje contém mais de 165 milhões de registros. Quando uma pessoa é presa, suas impressões digitais são coletadas, independentemente de sua culpa ou inocência, e ficam armazenadas para a futura comparação. No entanto, o Kim aprendeu de verdade que a verdadeira magia das impressões digitais está nos detalhes invisíveis a olho nu: as bifurcações, as cristas que se encontram e as pequenas ilhas que formam padrões tão complexos que nenhuma impressão é igual à outra. O que Kim descobriu a seguir foi ainda mais fascinante. Ele ouviu falar de um estudo recente de um pesquisador da área de inteligência artificial que propôs uma nova maneira de comparar impressões digitais. Usando inteligência artificial, o estudo foi capaz de identificar com precisão se um par de impressões digitais pertencia à mesma pessoa ou a pessoas diferentes, mesmo sem observar os detalhes minuciosos das impressões. A inteligência artificial foi programada para identificar semelhanças na forma sutil da curva e nos ângulos das linhas de crista, o que, em última análise, mostrou que as impressões digitais não precisam dos detalhes completos para serem identificadas corretamente. Isso fez Kim refletir sobre como a tecnologia poderia transformar até mesmo os campos mais tradicionais, como a análise forense. À medida que a conversa avançava, Kim também se deparou com uma grande revelação: a ideia de que a inteligência artificial poderia não apenas substituir o trabalho humano, mas complementar a forma como trabalhamos, especialmente no campo da medicina. A inteligência artificial poderia não substituir médicos, mas melhorar o diagnóstico e tornar o processo de identificação e tratamento de doenças como câncer mais rápido e preciso. Essa visão otimista da inteligência artificial foi um alívio para Kim, que viu nela uma oportunidade de evolução, não de substituição. A inteligência artificial poderia ser usada para aprimorar a vida humana, não para destruir empregos, e essa mudança de perspectiva fez refletir sobre o impacto positivo que a tecnologia pode ter no mundo. A descoberta não se limitou apenas ao campo da forense ou da medicina. Kim percebeu que a tecnologia tem o poder de nos ensinar a ver o mundo de maneira diferente. Como um exemplo, ele usou a analogia das zebras e seus padrões de listras, que, assim como as impressões digitais, são moldados por um processo único e complexo. Ele explicou que, ao observar o que a inteligência artificial estava fazendo, ficou claro que havia muito mais para aprender. A tecnologia poderia revelar novos padrões, novas formas de entender até os elementos mais familiares do nosso mundo. A história de Kim é mais do que a simples curiosidade sobre impressões digitais, ela é sobre a busca por entender o que nos torna únicos e como as ferramentas modernas podem nos ajudar a ver as coisas de uma maneira nova. Ao comparar a inteligência artificial com a análise forense, Kim nos leva a refletir sobre a incrível complexidade da vida humana e a possibilidade de aprimorá-la com a ajuda de inovações tecnológicas. Agora, convido você a pensar sobre isso. Como você enxerga a relação entre a humanidade e a tecnologia?
Acha que as ferramentas digitais podem realmente nos ajudar a compreender melhor a nós mesmos e ao nosso mundo? Compartilhe sua opinião nos comentários. E aí, o que você achou da matéria, hein? Surpreendente, né? Agora me conta, você já sabia que a sua impressão digital é tão única e exclusiva? Qual a outra característica do corpo humano que você acha que pode ser tão singular quanto isso, hein? Deixa a sua opinião nos comentários aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal NBS. Aperte o sininho para receber notificações. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Só assim o YouTube te mostra mais matérias como essa. Canal NBS, você se vê por aqui. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo. Olá, você que chegou até aqui. A rede de comunicação NBS está crescendo e você faz parte dessa história. Estamos expandindo nossos horizontes e levando conteúdo de qualidade para ainda mais pessoas. Tem curiosidade pelo mundo e pela ciência? Então conheça o canal NBS, com conteúdos atemporais e fascinantes. Quer se manter bem informado com leveza? O NBS Notícias te traz o cotidiano de um jeito que prende. Se o que te move são histórias reais e emocionantes, vem com a gente no canal História para Emocionar. Ama o universo pet? O repórter Conradinho tem um canal só dele, voltado aos nossos melhores amigos de quatro patas. E para quem não perde uma fofoca quentinha, o Te Contei é o seu novo vício. Além disso, temos canais darks em vários idiomas, levando nossa linguagem única para um mundo. E não para por aí. Quer interagir com a gente? Acesse o nosso site, redes sociais e os perfis oficiais do repórter Newton Santos. Todos os links estão nas descrições dos nossos vídeos. Somos gratos por cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento e por cada nova inscrição. Você que já está com a gente, o nosso muito obrigado por acreditar nesse sonho. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo à família NBS. Sua presença nos honra, nos inspira a fazer cada vez mais e melhor, porque aqui a nossa missão é clara: levar conteúdo que te informa, te emociona e te diverte. Rede de Comunicação NBS. A gente se vê por aqui.